Olá, meus amigos, bom dia. Nós vamos, como prometido, proceder aqui o sorteio dos 3 livros Passaporte 2030 do Guilherme Fiuza. Algumas considerações que eu gostaria de fazer: nós tivemos 174 amigos inscritos ali em condições de concorrer a esse prêmiozinho, a essa brincadeira que nós estamos fazendo. O número seria bem maior, mas alguns dos nossos amigos ali deixaram de seguir aquelas regrinhas ali que foram colocadas. Então alguns retuitaram, mas não retuitaram com um comentário, alguns retuitaram o tweet errado. Então houve ali alguns casos que nós tivemos que, até para seguir as regras, nós tivemos que desconsiderar. Então nós tivemos 174 habilitados a concorrer. Eu não vou ler os nomes de todos aqui, até para não prender muito aí o tempo de vocês. Mas aqui alguns aqui: Marcelo Silva, Cláudio Faes, R. Robert, Flávio Rômulo, Francisco Alencar, Itana Alves, Regama Amaral, André Luiz Toledo. Então, ao total, 174 companheiros ali se habilitaram a concorrer a esse sorteio. Eu agora vou pegar o nome de cada um, vou recortar e vou colocar numa urna em homenagem ao sistema eleitoral brasileiro como um todo, né? Que eu vou chamar de Troféu Abacaxi. Eu vou colocar os nomes aqui no Troféu Abacaxi, 174 nomes, e nós vamos proceder então no sorteio dos 3 premiados. Depois a gente volta a conversar. Eu agora vou dar uma picotada aqui e depois a gente volta. Um abraço. Voltei? Deu um trabalhinho, levou um tempinho, mas eu estou aqui com os 174 nomes. Nós vamos colocar aqui na urna do Troféu Abacaxi. Antes, porém, eu queria conversar um pouquinho com vocês. Por que eu escolhi esse livro para ser sorteado aí entre o pessoal aí que nos acompanha? Porque é um livro extremamente importante. Primeiro, foi escrito por uma pessoa que eu tenho uma profunda admiração e que eu estou perseguindo ali no Twitter, então eu quero que ele me siga. E por isso eu tentei fazer com que o nome dele aparecesse muitas vezes, com esse objetivo bem específico e bem pessoal. E isso é um defeito grave que eu tenho. Eu costumo falar a verdade. Eu falei já, inclusive na live com o Paulo, que eu comecei a minha formação militar com 10 anos de idade. E o número 1 do anexo 1, que é o anexo de transgressões militares, então, aquela que seria a transgressão militar mais grave, é faltar a verdade. Então eu falo muito a verdade, até quando não vem em meu benefício. Mas enfim, a ideia é essa. E sobretudo, o Guilherme Fiuza é uma pessoa muito inteligente, e esse livro dele faz referência a um aspecto bastante importante. Muito do que nós estamos vivendo hoje no Brasil se deve a um alinhamento já declarado do Supremo Tribunal Federal à Agenda 2030 da ONU. E o que essa Agenda 2030 trata, mais ou menos? É justamente de uma sobreposição dos interesses internacionais aos interesses nacionais. Em última instância, em última análise, até os institutos legislativos das nações ficariam subordinados às decisões internacionais, às decisões dos grandes núcleos, dos grandes atores internacionais, especificamente, muito provavelmente, da Organização das Nações Unidas. Ora, eu acho que a gente pode intuir que isso não vai dar muito certo para aqueles atores de menor importância. É claro que num grupo, quem é mais forte, quem tem mais poder, manda mais. E nós, evidentemente, mandaríamos menos. Então essa diminuição do poder do Estado Nacional, em que muitos, inclusive dentro do Brasil, estão engajados, me preocupa e deve preocupar todos nós. Existe muita coisa rolando por aí, muitas informações, que a gente tem que filtrar bastante. Existem muitas ideias de teorias da conspiração, e às vezes nós nos empolgamos, nós somos tocados por isso,
sempre naquela ideia de conhecer um segredo, eu obtive essa informação só eu tenho, só eu faço parte desse grupo. Então a gente tem que tomar muito cuidado com isso, porque aparece muita coisa boba e muita gente acredita em algumas teorias da conspiração que não fazem o menor sentido. Mas essa não é uma teoria da conspiração. Existe realmente um planejamento da ONU para 2030 de que se cresça a importância, se aumente a importância dos agentes decisores internacionais sobre os agentes decisores nacionais. Algumas teorias da conspiração deveriam ser levadas em consideração no passado. Talvez o mundo tivesse um prosseguimento diferente. Se seria melhor ou pior, a gente não tem como avaliar, a gente não tem como fazer o estudo da história que não aconteceu. Eu vou dar um exemplo, bem rapidinho, tem um livrinho aqui, que é A Conquista do México. Esse livro, algo que sempre me intrigou é como que 184 espanhóis conseguiram vencer um exército de 20 milhões de combatentes na Conquista do México. E esse livrinho aqui ele foi escrito por Hernán Cortés, na época, no século XVI. E ali ele narra bem como foi feita essa conquista. Basicamente, em ideias gerais, se tem assim um posicionamento de força que concentra as ações, então é uma ideia-força. No caso aqui, no século XVI, a ideia-força era levar aos povos recém-descobertos a civilização, e essa civilização era representada pela unidade religiosa. Então, apresentando essa ideia aos nativos, alguns dos nativos já se sentiam alinhados com essa ideia e acabavam auxiliando na conquista dos outros, daqueles que permaneciam mais reticentes. Hoje em dia, o que acontece no mundo é mais ou menos a mesma coisa. Só que a ideia-força não é mais a questão religiosa. A ideia-força agora se traduz em meio ambiente, preservação ambiental, que é importante. Assim como a religião, no século XVI, também era importante. Ninguém questiona isso. O meio ambiente é importante. Agora, a exacerbação dessa ideia para reduzir a importância dos Estados nacionais, das decisões globais, é questionável. Se nós como nação, como Estado, como país, devemos ceder a essas pressões. A gente vai conversar ainda sobre isso. Vamos conversar muito, aqueles que quiserem se manter aí conectados comigo, com as minhas ideias. É claro que são apenas ideias. A gente está aberto aí à discussão e ao debate. São as minhas ideias. Cada um de nós tem as suas. E nós estamos prontos aí para trocar esse conhecimento. Uma última questão que eu queria abordar, eu coloquei ali no Twitter e é meu planejamento também, eu só estou aí apertado com uma questão de tempo. Nós vamos conversar sobre nazismo, fascismo, o que é cada uma dessas ideias e por que muitas vezes nos chamam disso. Ora, isso é um dos argumentos de Schopenhauer, né? Tu escolhe ali algo que é extremamente ruim e tu rotula o teu oponente com essa questão extremamente ruim. Aqui no Brasil é muito difícil a gente encontrar fontes de consultas versando sobre o nazismo, sobre o fascismo. É muito mais fácil na Europa. Tem esse livro aqui, que é um livro muito bom. Eu comprei em Turim, numa feira de Natal. É interessante o que vendem em feiras de natais em Turim. É um livro que fala ali, ele está escrito em italiano, mas é a formação, a evolução e a caduta. Caduta seria a queda do Partido Nacional Socialista. Então a gente vai conversar sobre isso. No Brasil até foi editado, se não me engano, pelo menos uma vez, por Jar Garcia, Mein Kampf, A Minha Luta, de Hitler, que também é uma base do estudo do pensamento nazista. E Jar Garcia, que era um intelectual brasileiro comunista, na introdução ele fala que não existe forma melhor de se combater o nazismo do que dando visibilidade a ele. E apenas a demonstração das ideias nazistas já é uma excelente forma de nós combatermos. Mas enfim, eu não vou mais tomar o tempo de vocês, nós vamos então proceder agora ao sorteio.
o primeiro ganhador é a Thaisa Damiani. Thaisa Damiani, parabéns, primeira ganhadora aí do nosso presentinho. Segundo, também uma menina, a Isa Oliveira. As meninas estão dominando, vão dominar o mundo e vão certamente torná-lo melhor. Terceiro é um menino, Marcos dos Santos Silva. Então esses três foram os ganhadores do livro. Parabéns aos três. E eu recomendo aos demais que infelizmente não ganharam, mas que tentem ter acesso a esse livro. Ele é muito interessante, ele é muito bom e nos dá ali uma boa base de conhecimento daquelas ameaças que estão rondando aí sobre o nosso Estado Nacional, sobre a nossa nação, sobre o nosso país. Como eu disse, muito do que a gente está vendo hoje, a exacerbação do poder judiciário, principalmente representado pela mais alta corte, sobre os demais poderes e sobre a nação brasileira, se deve muito a essa intenção, a essa ideia de sobrepujar organismos internacionais sobre o nosso Estado Nacional. Eu peço que os ganhadores entrem em contato comigo, ali na minha página do Twitter, ali na bio, ali nas minhas características, tem ali o site da minha empresa, da Mille Consult, e através do site ali o pessoal consegue me mandar um e-mail. Aí peço que mande um e-mail, principalmente ali com o seu endereço de entrega, para que possa ser executada aí a entrega do livro, do presente. E, por favor, se quiser contribuir, quando receber o livro, o presente, se puder fazer um videozinho aí e me mandar para ser divulgado, claro que se desejar. E os demais, boa sorte da próxima vez. Quando nós atingirmos ali 20 mil amigos, a minha ideia é fazer um novo sorteio, dessa vez de um livro só, porque o orçamento está baixo, e provavelmente seja ou do Constantino, ou provavelmente seja aí o livro do Constantino. Talvez também do Silvio Navarro, vai ser um desses nossos dois amigos aí. Eu tenho certeza que tanto um quanto o outro vocês vão gostar bastante. Muito obrigado e até a próxima. Abraço. Uma coisa que eu esqueci de dizer, aqui no Troféu Abacaxi, estão todos aqui as urnas, os tickets de votação estão aqui disponíveis. Se alguém quiser fazer uma auditoria, aqui o nosso sistema ele é auditável, ao contrário de alguns outros aí que não são. Abração.